É um prazer estar com vocês. É isso aí, vamos trocando ideias. E você daí, eu daqui. E a gente fala aí do pensamento do Foucault. Como a gente já falou do Foucault e tal, vou colocar para vocês um aspecto na base ali dos conceitos. Então, como que é tão importante esse pensamento e o que ele traz de tão inovador, tá certo? Primeira coisa, então, a ideia que o Foucault vai falar do poder. Poder é uma característica muito importante que ela, na sua etimologia, tem a ideia na sua significação, de domínio. Então, sempre que tem uma situação em que alguém consegue exercer a sua vontade sobre o outro, existe uma relação de poder. O que o Foucault faz? Ele abrange. Ele pensa que o poder ele tem diversos tipos de relação. Ele não está só ligado a uma relação econômica, ou não só a uma relação cultural. É uma relação muito ampla. Então, por exemplo, às vezes nas relações do cotidiano, a gente tem poder um sobre o outro. Então, é nesse aspecto, tá? Interessante que você analise. Então, ele vai pensar os meandros do poder, as coisas mais pequenos detalhes, né? Então, uma troca. Você vai na padaria, você tem uma relação ali de poder, de hierarquia, né? Você vai num ônibus, numa festa, Então, até chegar num complemento maior, que é uma relação do Estado. Então, o Estado, ele quer manter esse domínio sobre os indivíduos, não só uma questão de organização ou uma questão de lei, mas também que os indivíduos assim meio que dependam do Estado, né? Então por isso que você tem muitas vezes essa questão da segurança pública. Segurança pública é um problema em todo o mundo. Por quê? Porque quanto mais amedrontado o cidadão tiver, mais poder ele dá ao Estado, que crie leis cada vez mais invasivas ou leis cada vez mais duras, né? Então, primeiramente entender isso. O poder ele se manifesta de diversas formas, não só no critério econômico, ou no critério político, ou no critério partidário, cultural. Ele tem desde uma relação de pessoas mais simples, né? Poucas pessoas, até uma relação entre o Estado que envolve milhões de pessoas. Então o primeiro ponto é esse, por isso que ele traz a microfísica do poder, entender como que essas relações pequenas corroboram com uma grande relação de dominação. E a partir disso aí, como que a gente vai criar esse poder? Através do ideal de dominação. Esse ideal de dominação, ele vai desenvolver um modelo. Então, na obra lá do Vigiar e Punir, ele coloca muito o conceito da disciplina. Então, a forma de disciplinar é uma forma de exercer um controle. Então, a disciplina cria, na concepção do Foucault, uma pessoa que vai ser dócil e passiva. Vai ser uma pessoa disciplinada. Então, uma pessoa que aprendeu a agir daquela forma. Agindo sempre da mesma forma, é uma pessoa que mantém, vamos dizer assim, o ordenamento social. Então, é um cara que não vai questionar, que não vai criticar, é um cara que não vai pensar profundamente além daquilo que ele tem que fazer. Então, essa visão da disciplina é uma visão que ele coloca que daí ele usa o sistema panóptico, que a gente já falou, mas a ideia de que um corpo disciplinado, uma pessoa disciplinada, está sempre sujeita às decisões do Estado, né? Então, a gente vive hoje no Brasil um sistema de fake news, de controle da informação, para a gente ficar sempre num medo, né? A gente está sempre com medo. Por quê? Porque a gente não sabe o que realmente consiste na verdade. E por que não sabe? Para a gente ficar disciplinado. Então a gente escuta uma coisa, a gente fica com medo e vai obedecer aquela regra. A gente escuta outra, a gente nunca tem essa proposta de questionar ali o que está acontecendo. E a gente não tem porque a gente foi disciplinado. Então essa disciplina, ela vai trazer um ideal também de normalidade. Então isso é muito importante. Um corpo disciplinado aprende a ser daquela forma e aquilo vai ser considerado normal. Olha só, então eu quero que você entenda bem esse conceito, porque o normal é aquilo que é o padrão da média dos indivíduos. Então o normal vai ser o quê? Que todos os indivíduos têm em comum. Então, se tem para mim, tem para você, tem para aquele, tem para o vizinho, tem não sei quem,
tem para o primo, tem para o parente, tem para a sogra. Então, todo mundo compartilha isso, isso vira uma base de parâmetro. Aí você vai ter a temperatura considerada normal, o padrão considerado normal, o peso considerado normal, o físico considerado normal ou ideal. Então esse padrão, ele também disciplina. Ah, então peraí. Ah, estou entendendo. Então quer dizer, quando eu busco estar naquele determinado peso, daquela determinada forma, eu tenho que encaixar. Aí você vai perceber que tem indivíduos que não tem como, que eles não encaixam, que eles têm outras estruturas, seja do aspecto, quer dizer, seja do aspecto físico, seja do aspecto moral, do aspecto religioso, cultural, social. Então, um cara é diferente. Aí o diferente, ele é considerado o quê? Usa a palavrinha a antes. Anormal. E o anormal, ele representa um risco para essa visão disciplinadora. Então, o anormal, ele começa a ser criticado, julgado e punido. Daí a gente entra nas duas obras importantes, na história da prisão e a história da loucura. Eu vou falar assim, tem outros nomes, mas é só para você entender. Então, a prisão, inicialmente, ela foi desenvolvida para ser um afastamento do indivíduo. Na Idade Média ali, na idade, né, vai ser uma ideia de, né, até o final da Idade Média, um pouco da Idade Moderna, uma ideia de castigo exemplar, para mostrar que o crime não é contra alguém, é contra uma autoridade maior, então ela é mais dura. E depois, né, a gente vai ter uma humanização da pena, você entendeu por que o indivíduo está preso. E nesse aspecto o Foucault se destaca muito, ele vai participar até de comissões sobre o direito dos presos, de humanização da pena, de redução de pena, de progressão de pena. Então, quer dizer, o cara começa no regime fechado, vai para o semiaberto, vai para a prisão dia, vai para o sistema aberto, vai com liberdade provisória, e aí a gente tem a ideia da tornozeleira. Então, são todas vitórias do Foucault no sentido de pensar o indivíduo preso não como vítima, não como também o culpado, mas como um indivíduo que tem, de repente, só ideias diferentes. Como não encaixa no normal, ele vai ser excluído. Tá, a mesma coisa a visão da loucura. Então, ele vai colocar aqui, da antiguidade até o início ali, na Renascença, o louco ele é considerado como um indivíduo diferente da maioria, que tem acesso, um adivinho, um cara que tem uma perspectiva diferente, então é considerado como uma coisa até boa. Depois disso aí, você vai ter o louco como aquele afastado, aí ele vai falar da nau dos loucos, que ela tirava aquele indivíduo que era considerado louco do convívio social e ficavam navegando em busca de coisas melhores. Então era uma forma de afastamento, né? O louco já visto como o problema, justamente porque foge do normal. E aí, hoje a gente já tem a loucura como alguns tipos de doença, né? O desenvolvimento da psiquiatria para analisar bem, então ele defende muito essa ideia da psiquiatria, né? Dos medicamentos, de você analisar aquele indivíduo. Às vezes o cara só pensa diferente, é considerado louco e já vai ser excluído. Então, isso é para não alterar as relações de poder. Então, o louco, o preso, né, o normal, o ideal de normal, todos são formas de manter essas relações de poder, de dominação. Tá certo? Então é isso. A gente vai parar aqui e depois a gente volta com outros autores aí da sociologia. Forte abraço para você e até breve.